Bom dia a todos, todas. Como é que vocês estão? Espero que bem, com saúde. Vamos começar, então, mais um dia do CCB 2021. Legal estar aqui com vocês. Acho que eu lembro o primeiro CCB foi em 2018, 17, fugiu agora. Mas muito bacana essa reunião, pesquisadores brasileiros e estrangeiros aqui tratando de construção de teoria. E hoje a gente vai tratar de construção de teoria com 3 professores. Começar com a Karen, SPM, depois a gente vai falar com Fábio Sandes e depois com Vitor Lima. Fábio está em Portugal, Vitor está no Canadá, Scully, né? Eu estou curioso aí para ver como que é a construção de teoria para jovens pesquisadores. Só lembrando, tem um disclaimer aqui que eu tenho que fazer, as manifestações de todos nós, né, integrantes da Getúlio Vargas e dos convidados, elas são pessoais, e elas representam as nossas opiniões e não necessariamente a posição institucional da FGV. E todos que estão aqui concordaram em gravar e ceder o uso de imagem para que essa transmissão fique possível nos canais oficiais da FGV. Então, quem quiser sair, tem que sair agora, tá? Muito bom. Sem mais delongas, então, eu vou convidar a super querida professora Karen Prondino Pompeu para começar. Karen, bola está contigo. Oi, gente, bom dia. Queria primeiro agradecer a organização do CCB pelo convite, a Isabela, a Thaisa, o Marlon, a Eliane, a Roberta. Obrigada, Benjamin, por receber e um prazer gigante estar com o Fábio e com o Vitor para falar disso. Eu trouxe alguns slides, nada muito sofisticado, só um pouco para poder contar um pouquinho aqui algumas coisas que eu andei pensando. E quando o convite veio, né, com o tema, dizendo qual era o tema do evento esse ano, eu pensei em falar um pouquinho sobre teorização sem empiria, ou quase sem empiria, porque às vezes é um pouco difícil a gente ficar totalmente desprovido de dado, porque a gente se abastece com as nossas observações da vida, mesmo quando não tem uma coleta estruturada, um dado coletado tecnicamente estruturado, ainda assim a gente está se abastecendo com uma série de observações do cotidiano que acabam informando a nossa teorização, mesmo quando não tem essa coleta formal, né? Também aqui, embora eu tenha colocado aí o sem empiria, né, ou quase sem empiria, também é importante dizer que eu não estou pensando tanto nessa divisão muito dualista, né, tem uma série de discussões a respeito dessa divisão muito rígida entre as duas coisas, então aqui não estou pensando em fronteiras muito rígidas, mas mais nos centroides de cada uma dessas coisas, né, então uma teorização com menos dados, menos apoiada nos dados coletados estruturadamente, versus uma teorização mais apoiada nos dados, né? E uma coisa, pelo menos para mim, né, na minha experiência, o que acaba acontecendo é que eu percebo o quanto eu gosto de dado quando eu não posso usá-los para escrever e pensar sobre, refletir sobre explicações de fenômenos, né? A gente, talvez pela natureza da nossa própria área, o contato que a gente tem com as pessoas durante processos de coleta, então, o contato com as pessoas, o contato com os discursos, os comportamentos das pessoas, os rituais, as histórias que as pessoas contam para a gente, o quanto a gente costuma se envolver com as pessoas que participam, que cedem seu tempo, que cedem suas paixões, né, que compartilham, às vezes, muito intimamente suas vidas conosco, né, para poder abastecer a gente de evidências. A gente gosta muito disso, e a gente constrói a maior parte da nossa contribuição teórica apoiada na empiria, né,
vou usar a palavra, é um apoio, eu ia usar a palavra muleta, mas não acho justo, né? É um apoio muito importante, porque te dá um conforto como pesquisador de falar, não, o que eu estou argumentando aqui, eu tenho uma evidência, né? Tá aqui a minha evidência, tá aqui a pessoa falando isso, tá aqui o comportamento, tá aqui o meu diário de campo, e a maior parte da publicação da nossa área, talvez de todas, não sei, mas da nossa área, é uma publicação baseada em estudos empíricos. A maior parte do que a gente lê na nossa área são estudos teórico-empíricos ou empíricos. A gente investe muito tempo na nossa formação doutoral como pesquisador, né, e em disciplinas de métodos, de técnicas de pesquisa, em como analisar esses dados que a gente coletou. Então, assim, como que a gente desapega? Como que a gente consegue construir teoria, teorizar, né, ou fazer essa reflexão no sentido da teoria sem se apoiar, sem se apoiar nessas evidências que a gente, especialmente as que a gente mesmo coleta, né? Simplificando bastante, é mais ou menos isso que a gente faz, né? A gente investiga uma literatura, um processo aqui de construção, né, de um estudo. A gente pesquisa a literatura, está preocupado ali com o estado da arte naquele tema, a gente coleta dados empíricos e aí a gente pensa na nossa contribuição teórica, né? Então, o que os nossos dados em relação àquele corpo de conhecimento que já existe sobre aquele tema, como que os nossos dados alteram, agregam, contestam, provocam, expandem e assim por diante, né? E aí, obviamente, essa contribuição vai voltar a fazer parte ali, vai passar a compor esse corpo de conhecimento a respeito do fenômeno, né? Só que também o que acaba acontecendo, alguns riscos dessa teorização com base na empiria, é o que a gente chama de fetiche do método ou metodolatria. Então, fenômenos que podem até não ser tão interessantes, ou fenômenos que não seriam alvo de acontecimentos, ou fenômenos que não seriam alvo de investigação, podem se transformar em algo, podem ser produzidos como algo a ser investigado, dependendo do nível de dedicação e de emprego dessa técnica, tanto de coleta quanto de análise, né? E também a Luciana Walter falou no primeiro dia, se eu não me engano, do evento, sobre a teoria da moda, né? Também há os métodos da moda. Então, esses recursos, às vezes, pouco inseridos dentro de um corpo teórico, de um corpo de conhecimento, podem ficar demasiadamente dedicados só à parte da coleta e da análise desses dados. E outra coisa também debatida, junto com, na fala de abertura, né, com a Gulis e o Rodrigo, se falou um pouco também sobre a circunscrição ao fenômeno analisado, né? Então, tinha uma preocupação lá na fala do Rodrigo de expandir, por exemplo, para além da educação, né? Ele falou da educação e depois falou de saúde, arte, né? Com a preocupação de expandir os achados dele, que eram achados que saíam da área da educação originalmente. Então, uma dificuldade também, quando a gente faz a teorização com base na empiria, é esse questionamento a respeito da validade dos nossos achados. Eu nem vou correr o risco de falar a palavra generalização, mas pelo menos da expansão dos nossos achados para outros cenários, para além daqueles onde os dados foram coletados e analisados. Só que o que acontece? A gente também adora artigo conceitual. A gente gosta muito de artigo conceitual, né? Eles organizam o corpo teórico existente, eles ajudam a gente a ter novas ideias a respeito, novos olhares ou novas ideias a respeito daquilo que a gente está investigando. Eles trazem, muitas vezes, uma visão histórica, então a gente consegue entender como um determinado conceito evoluiu para chegar até ali.
Então, a gente, do nosso processo de aprendizagem a respeito de um determinado tema, artigos conceituais prestam um serviço super valioso, né, para a área de pesquisa. Então, a gente também gosta deles. Então, como que a gente produz isso? Já que a gente dedica a maior parte do nosso tempo de leitura lendo artigos empíricos, a gente dedica a maior parte da nossa pesquisa fazendo estudos empíricos, e isso acaba sendo a maior parte da publicação da nossa área. Então, como fazer isso, né? Como que a gente pode desenvolver um estudo que prescinda desses dados coletados? A Débora McInnes tem um artigo de 2011 que ela traz mais como conceito essa teorização sem empiria, ali classificada como uma conceitualização, né? Um processo de construção de papers conceituais, né? E a Davi também fala um pouco disso. A Débora McInnes fala de um pensamento abstrato com representação mental de uma ideia, e que isso consegue abordar problemas mais abrangentes. Por que conseguiria abordar problemas mais abrangentes? Justamente por não estar circunscrito a um espaço específico, a um grupo de pessoas ou a um grupo de empresas. Então, você consegue lidar com fenômenos mais abrangentes ou com visões mais abrangentes quando você não precisa ficar apoiado naquele espaço de coleta que você usou como apoio para a sua construção. Já o Alverson e o Kahneman, e depois, de novo, o Alverson com o Sandberg, que eles têm um corpo de vários artigos publicados sobre teorização, né? Eles já enxergam uma visão... existe uma defesa frequente sobre o papel dos dados empíricos. Eles não estão fazendo nesses papers aqui uma defesa da teorização sem empiria, tá? Vocês vão ver que eles fazem uma defesa ali de que o que foi teorizado tem que estar apoiado de alguma forma numa coleta de evidência, e obviamente eles não estão pensando que isso deve estar num paper só, mas que o desenvolvimento de uma teoria num campo deve estar apoiado em algum momento numa evidência empírica, né? Então eles tratam eles falam um pouco mais de pensamento especulativo, né? Nesse paper muito legal que eles falam bastante sobre o papel dos dados empíricos, mas uma coisa que eles falam num outro paper, eles falam desse processo de problematização versus o gap spotting, né? E, embora, como eu disse, eles não façam nesse paper uma defesa dos artigos da teorização sem empiria, quando a gente lê a respeito disso aqui, a gente vê muito mais esse processo de gap spotting quando a gente está fazendo estudos empíricos e versus quando a gente está fazendo estudos que vão abrir mão, que não vão construir o raciocínio com base nisso. Então, bem resumidamente, deixei até meu e-mail aqui, se alguém não tiver com dificuldade de localizar qualquer um desses artigos, pode me escrever, tenho prazer em te mandar, tá? Qualquer dificuldade que você tenha de encontrar. Eles falam muito que a problematização é esse desafio das premissas vigentes. Então, embora seja um pensamento especulativo ou um pensamento abstrato, como coloca a McInnes, é um processo de interrogação dialética a respeito das premissas e das crenças atuais, e que isso gera um processo de teorização mais relevante para o campo. Então, embora eles não estivessem falando diretamente sobre teorização sem empiria, eu percebo muito que o que eles falam é extremamente útil para para essas pessoas que querem elaborar estudos assim, né? E aí algumas sugestões baseadas aqui na minha própria prática, né? Assim, um pouco sugestões que vieram
da literatura, mas um pouco do processo que eu passei para construir um paper com teorização sem empiria, né? Então, isso aqui está totalmente baseado na minha prática individual, talvez não funcione para você, mas são algumas coisas que eu aprendi durante o processo que eu gostaria de dividir. Então, primeira coisa é a revisão da teoria existente, né? A revisão da literatura. Eu entendo que o processo mais útil para quem quer embarcar nessa construção da teorização sem empiria é a revisão sistemática da literatura. E aqui vem mais um ponto lá, por que eu estou falando que talvez você não esteja totalmente sem dados, né? Porque a literatura que você vai dialogar, o ponto de construção que você vai fazer, já que não tem dado, né, dado coletado, dado primário coletado, o teu ponto de dado é como se fosse a própria literatura, né? Então, seu corpo empírico passa a ser aquela própria literatura. E se você embarcar numa revisão sistemática, né, não apenas uma revisão convencional, mas uma revisão sistemática, indico aqui o artigo, o Ruland 2020, é uma forma muito interessante de poder fazer essa construção, porque precisa de um aproveitamento maior, um aprofundamento maior e um aproveitamento maior das coisas que tem já escritas sobre o tema, ou que circundem o tema, enfim, a literatura de interesse que você reuniu. O Rodrigo mostrou aqui também, aproveitando, fazendo conexões com as falas, né, dos dias anteriores, palestrantes anteriores, o Rodrigo mostrou, inclusive, aqui uma planilha, né, a planilha dele de revisão sistemática. A minha é muito semelhante, não tem, né, não tem nada, não tem nenhuma usina a gás, né, por trás da revisão sistemática em termos de ferramenta. É mais uma estrutura, um pensamento mais estruturado em torno da revisão da literatura. Eu acho muito importante, para mim foi muito importante fazer assim, pelo menos. O segundo ponto é uma imersão profunda no tema. Então, conhecer muito profundamente as obras centrais. Então, dessa revisão sistemática, seguramente você vai perceber que tem obras mais centrais para o teu processo, e conhecer profundamente essas obras com que você escolheu dialogar. Isso significa ler muitas vezes, várias vezes, em momentos diferentes, um destrinchamento dos argumentos desses autores que você escolheu colocar em diálogo, um destrinchamento muito mais profundo que a gente costuma fazer quando a gente tem dados, de novo, a gente tem mais evidências para se apoiar. Outra coisa que funciona muito bem para mim é, primeiro, a ideia central, o que eu vou defender, qual é a minha proposta em termos teóricos, ela tem que existir antes da escrita. Porque o que é comum a gente fazer no paper, mesmo que a gente o refaça várias vezes, especialmente durante o processo de revisão, o que é muito comum a gente fazer no começo, na estrutura de um paper empírico, é que a conclusão chega depois mesmo, né? Você pode até voltar e refazer partes e fazer isso várias vezes, mas você chega na conclusão conforme você constrói aquela escrita daquela pesquisa, né? Aqui, a sensação que eu tive é que a ideia vem durante esse processo imersivo, dessas leituras repetidas, desse destrinchamento dos argumentos dos autores, e a ideia sobre o que você vai propor aparece antes, e depois você vai conseguir começar a costurar essa escrita. E outra coisa muito importante é que você vai ter que contar com a tua fundamentação lógica. Então, tua capacidade de escrita e de coerência nos seus argumentos, já que você não tem muito mais no que se apoiar, ela é muito importante, especialmente quando você entra, de fato, na sua proposta, né? Então, independentemente da revisão da literatura, você vai fazer uma proposta de entendimento de um determinado fenômeno ou de fenômenos, e a qualidade da tua escrita em relação à coerência que você constrói entre seus argumentos é muito importante. Só que você precisa apoiar em exemplos.
Eu tinha poucos exemplos nas primeiras versões do paper que eu enviei, e a quantidade de solicitação de exemplos que eu recebi dos revisores foi muito importante, né, para repensar. E aí a gente tem uma escolha para fazer. Exemplos ad hoc ou exemplos com base na literatura. Exemplos ad hoc, aquele exemplo que não está apoiado na literatura, você vai tirar da sua vida, dessa sua observação pessoal, daí vem a história do que eu falei do quase empiria, né? Quase sem empiria. São exemplos que você vai trazer para dar uma cor, um entendimento melhor daquela proposta extremamente abstrata que você está fazendo, só que não dá para usar isso o tempo todo. Então, o melhor equilíbrio, para mim, acabou sendo exemplos que vêm da literatura. Então, você não tem os seus dados, mas você tem os achados justamente das outras pessoas que publicaram sobre aquele tema, dos outros autores, dos outros estudos. Então, trazer o achado empírico desses outros autores para servir como seus exemplos. E usar os exemplos ad hoc a conta-gotas, quando for muito interessante, ali não há outro substituto, aí fazer uso desses exemplos ad hoc como o papel das evidências, né? Por que eu tentei usar o mínimo possível de exemplos ad hoc? É muito comum ser um exemplo de mercado, uma situação que esteja acontecendo, e isso é perecível, né? Então, eu lembro que um revisor, por exemplo, sugeriu que eu usasse uma questão do Starbucks ter feito os funcionários usarem camisetas a respeito do movimento de vidas negras importam nos Estados Unidos, né? Falei, puxa, isso foi notícia, é óbvio que o movimento é muito importante, seguramente ele vai continuar sendo noticiado ou lembrado historicamente, é um ponto relevante, só que este fato específico do Starbucks ter feito uma camiseta e pedido para os funcionários usarem, é um exemplo circunscrito numa geografia e num momento que esse paper, se vai ser lido daqui 5, 6, 7, 10 anos, a pessoa não vai nem conectar, talvez, né? O que significa. Então, o problema maior dos exemplos ad hoc é esse, tentar escolher exemplos que eles sejam não atemporais, porque talvez isso seja muito ambicioso, mas que pelo menos eles tenham uma durabilidade maior. Gente, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Deixei as referências aqui, mas como eu disse, está lá meu e-mail, deixa eu voltar aqui. Se alguém quiser qualquer uma das coisas que eu citei, que tenha dificuldade de acesso, me escreve, por favor. Bem, já é isso. Muito bom, Karen. Gostei muito da tua fala. Eu separei uma pergunta aqui duas perguntas sobre ela, mas eu vou deixar para o Q&A aí no final, obviamente, né? Bom, eu vou convidar então o professor Fábio Sandes para tomar a palavra. Fábio, por favor, a sala é sua. Obrigado, Benjamin. Obrigado. Eu queria agradecer a organização, né, pelo convite. Eu queria parabenizar a Karen. Gostei muito da palestra dela. Eu não preparei nenhuma apresentação, porque, na verdade, eu queria passar mais ou menos como foi a minha experiência, como foi não, né? Como está sendo minha experiência de tentar teorizar, começar esses primeiros passos da academia depois do doutorado, né? E o meu processo teve uma coisa muito... eu vou meio que dar o relato do que aconteceu, do que tem acontecido, mas para explicar como que é esse processo. Quando a Karen estava falando, eu me identifiquei muito com as coisas que ela falava, porque muitas coisas foram mais ou menos o caminho que eu passei. Eu tinha uma percepção clara, mais ou menos clara do que eu queria falar, mas eu não conseguia encontrar, não tinha dados dados efetivos para trabalhar, e tinha algumas teorias que eu via que servia como suporte,
mas eu não conseguia encontrar direito onde encaixar a teoria na pesquisa que eu estava fazendo, né? Quando eu estava definindo, quando eu escolhi um tema que eu queria trabalhar, né, na minha tese, isso também já foi, isso por si só já foi um trabalho, né? Quem acompanhou de perto, tem algumas pessoas que estão aqui que viram o meu processo de definir tema, foi um processo muito difícil, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de pesquisar sobre coisas, sobre ler sobre coisas e sobre os diferentes temas, diferentes temas e diferentes assuntos mesmo, e isso faz com que minha atenção vá indo sempre para coisas diferentes. O que que eu fiz? Quando eu defini o tema, eu percebia que tinha uma coisa que eu achava interessante, que é essa coisa da gente estar sempre cada vez mais conectados online e ter um comportamento de ficar olhando as coisas sem muito compromisso, sabe? Ficar olhando e olhando os produtos, olhando as coisas. E eu percebia que esse comportamento era uma coisa que eu não conseguia encontrar na literatura a teoria que falasse sobre isso direito, né? Então eu falei assim, então isso aqui, então acho que eu achei meu tema, foi meu primeiro passo. Acho que eu achei meu tema porque eu não estou conseguindo encontrar coisas que falem sobre isso. Aí eu achei, tem dois autores que eu gosto muito, que é a Hirschman a Elizabeth Hirschman e o Maurice Holbrook, que eles são os autores antigos, clássicos. Eu gosto muito dos autores clássicos, tá? É uma coisa que eu adoro ler. E sempre que eu vou começar a pesquisar um tema, eu sempre tento pegar uns primeiros artigos, porque eu acho que os primeiros artigos sempre têm alguns insights que depois, de uma forma geral, as pessoas eu acho que tem umas discussões no começo que são sempre muito interessantes e vale muito a pena para a gente entender o que está acontecendo. E uma das coisas, um dos autores que eu sempre vejo, que tem muito a ver com os temas que eu gosto, que é o Holbrook e a Hirschman, que fala sobre consumo hedônico, experiências de consumo, eles que fizeram os principais artigos de marketing sobre isso. E quando eu comecei a pesquisar sobre o tema, eu via que se falava sobre se ter um prazer em comprar, mas não se falava sobre o prazer em não comprar, na verdade, simplesmente de olhar. E eu, como consumidor, eu sentia que isso era uma coisa importante, eu percebia que isso era uma coisa que está crescendo, principalmente por causa das redes sociais, do acesso cada vez maior a coisas e produtos, só que aí quando eu ia procurar na teoria, não achava um suporte. E aí, tanto até quando eu estava conversando com o orientador sobre isso, ele demorou acho que uns 4, 5 meses para entender que realmente não tinha. Ele, a gente pesquisava com todos os termos parecidos e não encontrava nenhuma discussão que suportasse esse comportamento de você pesquisar as coisas sem ter um objetivo de compra. Aí depois aí descobri o termo que existia mais próximo era o browsing, que era que é o termo que vem da literatura, e depois eu fui descobrir que vem da literatura de informação, né, de busca de informação. E do browsing no marketing tinha um trabalho conceitual, teórico dos anos 80, que falava especificamente, analisava esse comportamento e via que realmente era um comportamento diferente do comportamento de compra, porque é um comportamento que você faz quando você tem um interesse especial no produto, ou você faz para passar seu tempo, porque você quer ter alguma inspiração, você tem vários motivos diferentes que direcionam esse comportamento. Só que no online, tudo que aparecia de online browsing em teoria, para mim era sempre aparecia como a teoria teorias quantitativas que ficavam fazendo modelos teóricos, modelos para tentar prever o comportamento do consumidor. E não tinha uma abordagem mais entender por que que ele faz isso, qual que é o resultado disso, quais são os ganhos e as perdas que ele tem quando ele faz esse tipo de comportamento, porque eu via que era um comportamento que estava crescendo. Muita gente faz isso sempre. Eu via porque eu mesmo como consumidor comecei a perceber que eu fazia, tipo, eu fiquei entrando no site o tempo todo só para ver o que que tem promoção, o que que está vendendo, não comprava, mas perdi um tempo, mas na verdade isso distraía minha cabeça. Então, eu percebia que isso acontecia comigo, mas eu não sabia como tratar, como entender isso na teoria. Aí, quando eu fui começar a tentar encaixar isso, eu não conseguia encontrar uma teoria que dava suporte, eu conseguia encontrar as teorias que falavam coisas parecidas, coisas que falavam sobre browsing em outras áreas. Então, eu fui achar coisa de browsing em busca de informação, principalmente, né?
e comportamento de pesquisa, mas nada relacionado à compra. E aí foi quando eu resolvi que eu queria realmente trabalhar com esse tema. Só que quando eu comecei a atrapalhar, eu fui ver que esse processo de pegar um tema que não tem coisa e tentar criar alguma teoria é muito complexo porque você tem que colocar ele dentro, né, de algum tema, e foi o que eu tentei fazer durante a minha pesquisa da tese. Então, primeiro, eu comecei com um trabalho mais de entrevistas exploratórias para conversar sobre o tema com os consumidores. Em cima dessas entrevistas, eu fui encontrando alguns caminhos, e nesses caminhos eu fui pegando as literaturas ou as conversas que suportavam isso que eu estava fazendo, né? Então, eu estava mais ou menos no caminho que a Karen tinha falado, que falou na apresentação dela. Então, tinha alguns dados e tinha algumas teorias, eu estava tentando encontrar o meu caminho lá dentro. Só que aí, quando eu fui fazer mesmo, e como eu estou fazendo, na verdade, assim, eu estou bem no meio do processo ainda, porque quando eu fiz o doutorado, foi quando, uma das coisas que eu percebi é que eu precisava de ajuda, porque eu não sabia metodologicamente direito como fazer isso. Foi por isso até que quando eu estava acabando o doutorado, resolvi fazer o sanduíche para conseguir aumentar essa minha discussão com pessoas que têm mais experiência, que tenham visões diferentes. Então, quando eu fui fazer o doutorado, eu apresentei esse tema para a professora que depois foi minha orientadora no sanduíche. Ela gostou do tema, mas ela também ficou com um pouco de medo, porque ela também não sabia direito como fazer para a gente chegar e conseguir construir alguma coisa. Então, eu fui para lá, eu fiquei em Nova York um semestre sob a orientação dela, e lá ela falou assim, olha, vamos chamar o Ahir, que ele é até de CCT, e porque ele é muito bom de teoria, e aí vamos conversar com ele para ver o que que ele acha. Aí quando eu sentei para conversar com ele e coloquei as coisas que eu estava fazendo, aí me deu um pouco de... Ele foi assim, ele foi bem... ele falou assim, olha, Fábio, você não vai conseguir fazer isso para o seu doutorado. Se você quiser, você pode fazer isso depois do seu doutorado, porque o prazo que eu tipo, tinha um ano e pouco para terminar, ele falou assim, você não vai conseguir encontrar esse encaixe teórico que você quer, desenvolver esse conceito e conversar com todo mundo de uma maneira que vai realmente construir o que você está querendo propor de tema, que é um tema, ele via que era um tema realmente novo, e aí um tema novo que podia tinha um potencial, mas que ele falou assim, para você fazer essa discussão, você vai ter que criar um conceito, você vai ter que criar uma proposta de um conceito, e aí você vai ter que desenhar, entender quais são os motivadores que levam para esse comportamento, quais são os possíveis resultados. Você vai ter que fazer um por um, você não pode tirar, tipo, olha, eu acho que esse comportamento é isso, esse browsing ele é causado por isso, 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 e ele pode dar esse tipo de negócio, de resultado para o consumidor, sem você conseguir ter provas ou dados que suportem isso que está falando, né? Você pode fazer um ensaio teórico, mas você conseguir juntar isso numa proposta, isso ser uma proposta que não fique muito complexa, que você consiga trabalhar em um artigo, por exemplo, é, você vai ter que fazer um enfoque muito bem feito, muito muito estudado, e você vai ter que perder muito tempo para fazer isso, né? Na verdade é esse caminho que eu estou seguindo. Então, quando eu conversei com ele lá a gente teve algumas reuniões sobre o tema, e aí ele me deu essas orientações, a gente junto com a minha orientadora lá, a gente sentou e conseguiu definir um caminho para eu conseguir primeiro terminar o doutorado, e depois que terminar o doutorado conseguir começar a trabalhar. Então, o trabalho que eu estou fazendo hoje, com o trabalho que eu comecei na tese, ele já mudou, tipo, já está, sei lá, 80% diferente do que eu escrevi na tese, e ainda nem comecei a escrever o artigo de verdade. Na verdade, a gente pegou os dados, pegou a teoria, e agora eu estou nesse momento, cruzando a teoria com o que efetivamente eu encontrei de dado, e com esses dados, o que eu posso efetivamente falar sobre o que foi passado, né? O que eu acho interessante dessa experiência, que eu acho que é interessante passar para as pessoas, né? Primeiro que é, eu acho assim, eu acho muito empolgante você trabalhar com uma coisa que você tem realmente interesse.
é um tema que você percebe que não tem uma teoria que fale sobre aquilo, que você quer contribuir, então você precisa encontrar as coisas que vão poder complementar aquilo que você pode falar. É, e o que você pode fazer é tentar encontrar formas de construir isso em cima do que você pode fazer. Então, um dos caminhos que a gente encontrou foi assim, olha, não, o conceito mais próximo que tem do que você quer falar é o browsing de 1980. É um conceito antigo, mas ele tem alguns elementos ali que vão ajudar, que de alguma forma se conectam com o online browsing. E a gente pode comparar eles, comparar, ver, olhar como primeira ação, olhar o browsing offline e online, ver o que, que eles têm de diferente, o que, que eles têm de igual e começar a sua discussão a partir daí. Então, foi esse caminho que eu segui, foi esse caminho que eu segui na minha tese. Só que na minha tese, a gente simplesmente comparou os dois teoricamente e fez alguns experimentos para tentar pegar algum dado que pudesse suportar que eles eram diferentes. E agora a gente está na etapa de onde eu entendi as diferenças, tentar, em cima dessas diferenças, construir a teoria. E é essa parte que é a parte que está dando mais trabalho, que é onde eu estou trabalhando com ela agora, com ela, e como orientadora agora a gente está trabalhando juntos em cima dessa parte. Então, foi uma coisa interessante. Então, eu acho que a mensagem que eu acho que é importante passar, né, não é impossível conseguir criar coisas assim, mas é muito trabalhoso e eu só fui realmente ter noção do trabalho que era quando eu comecei a fazer, né? Provavelmente, talvez eu tivesse até quando eu comecei, quando eu tive a ideia de fazer isso, talvez eu talvez não tivesse optado por esse caminho por causa da dificuldade, mas agora eu estou feliz de ter optado. E uma coisa que eu acho importante é tentar compartilhar com as pessoas nesse tom colaborativo mesmo, pô. Pegar pontos de vista diferentes, porque você percebe que de alguma forma ajuda. Então, o Ari, ele foi muito importante para mim porque ele conseguiu me mostrar exatamente o que que eu podia, onde que eu poderia, o que que eu podia fazer naquele momento e o que que eu poderia fazer daqui para frente. E esse caminho, esse guia me ajudou bastante. E eu perceber que seu tema é interessante também é uma coisa que te dá mais força. Então, porque você consegue, por exemplo, eu participei, uma coisa que, para quem estiver fazendo doutorado, quem estiver nessa etapa, uma coisa que eu super indico é tentar participar dos colóquios doutorais. Porque, principalmente quando você tem um tema muito teórico, ou que não tem muita coisa que você. Quando você ainda está. Então, ou que é muito abrangente, ou que não tem muita teoria sobre, se você, quanto mais você discutir ele com gente que possa te dar esse tipo de guia, ajuda muito. Eu participei de 3 colóquios doutorais. Esses 3 colóquios doutorais eu consegui alguns inputs muito bons que me direcionaram e têm me ajudado hoje para conseguir fazer esse caminho que eu estou seguindo, né? E essa coisa, por exemplo, esse tema do online browsing, que é o tema que eu estou trabalhando, é, uma coisa engraçada que eu percebia, toda vez que eu falava sobre ele, as pessoas entendem o que que ele é, mas ninguém consegue efetivamente realmente dizer se tem alguma coisa sobre isso. Mas que as pessoas percebem, principalmente elas como consumidoras, como pessoas, muitas se percebem fazendo isso. Tipo assim, eu entro todo dia em tal site, eu pesquiso toda vez sobre um produto e eu não compro, eu simplesmente pesquiso, né? E era uma coisa muito engraçada. Nas entrevistas que eu fiz, isso foi uma coisa que apareceu muito. Tipo, eu nem percebo que eu estou falando sobre, que eu estou fazendo isso todo dia. Então, falar sobre isso foi uma coisa que me ajudou muito trazer, né? E tentar dividir para poder conseguir encontrar os pontos que você vai conseguir se apoiar no que existe para você poder construir. Então, uma coisa muito importante é você conseguir perceber que é um passo a passo, não é? Você não consegue tratar do assunto complexo de uma maneira genérica. Você vai ter que olhar o assunto e por mais que o caminho seja longo, você vai ter que pegar, tipo, olha, eu vou trabalhar essa parte da teoria agora. Então, por exemplo, nesse caso específico, eu estou trabalhando, ou estou olhando o online browsing, eu peguei as características que tem de teoria sobre browsing, tanto na teoria de informação, que a gente tem mais coisa, e na teoria de marketing, o marketing antigo, né, do offline, eu peguei todas as coisas que se aderiam
ao que eu estava querendo falar, estudei com os dados que eu tinha de entrevista e de alguns estudos que eu fiz, e agora estou tentando construir em cima, pelo menos esse primeiro passo, da diferença dele do conceito que existe de offline e online, as diferenças e as semelhanças, para tentar, a partir daí, montar uma proposta de um conceito para depois conseguir seguir, né? E aí depois, a ideia é depois tentar ou aprofundar em algum, a minha ideia é aprofundar, tentar entender o motivo, né? Os underlines, os motivos que estão por trás das pessoas quererem fazer o browser. Então, eu estou mais ou menos nesse caminho. Eu queria, quando a Thaisa me convidou para falar sobre esse processo, foi tipo, o que eu acho que eu posso acrescentar mais é contar como foi esse processo, porque na prática, o que aconteceu, né? Eu fiquei muito perdido no começo, porque quando eu cheguei era uma coisa muito grande, eu não sabia o que fazer. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu fui pedindo ajuda para as pessoas, ter feito os colóquios, participar dos colóquios doutorais e ter feito sanduíche foi muito importante, porque eu fui pegando visões diferentes e fui conseguindo construir para esse processo que eu estou de construção de teoria hoje, né? Então é isso que eu tinha para falar, na verdade, contar um pouco da experiência, uma visão mais prática da, do, da conversa que a Karen começou. Foi mais um exemplo prático do que está acontecendo. Muito bom. Obrigado, Fábio. Você entrou aí numa trilha que depois eu quero continuar, depois no Q&A. Muito bom. Eu vou, então, chamar o Vitor Lima agora, está na Schulich. Esqueci de falar, o Fábio está na Universidade de Lusófona, né? Ali em Lisboa, Isso, né, Fábio? em Lisboa. Isso. Tá, cidade maravilhosa ali e tal. Mas, muito bom. Vitor, a palavra é sua. Valeu. Obrigado, gente. Obrigado, Benji. Obrigado a todo mundo. Bem-vindos. Pena que a gente não consegue ver os 65 que estão na audiência, mas muito legal, ainda que virtualmente, ver todo mundo de novo. Então, bem-vindos. Vou fazer eco, obviamente, algumas coisas que já foram faladas, tanto pela Karen quanto pelo Fábio agora. E fica, ao mesmo tempo, fácil e difícil, né? Seguir e tentar, de alguma forma, fechar as duas falas. Então, vou fazer aqui o melhor possível para trazer alguma coisa legal para a nossa discussão. Mas o que eu tenho para discutir com vocês hoje, para trocar uma ideia, é basicamente pautado em três pontos. Então, muito da minha fala vai estar relacionada a duas coisas que são, digamos assim, não acessórias, mas elas correm em paralelo ao processo de teorização, e aí não somente no momento em que se é doutorando, como depois, eventualmente, como pós-doc e até como professor assistente, é nesse início, tá? Essas duas primeiras partes têm relação com síndrome do impostor, que é uma coisa que certamente boa parte de vocês tem, se não tem ainda, terá em algum momento da vida, e é normal. E de que maneira a gente consegue problematizar isso para contribuir com a nossa teorização e, obviamente, carreira e vida e tudo mais. O segundo ponto tem a ver com o dogma da academia de que, se você não publicar, você vai ser mandado embora, ou seja, publish or perish. Fenômeno que, obviamente, é bastante diferente aqui na Schulich, em Toronto, no Canadá, é completamente diferente no Brasil, na fundação, é completamente diferente na França, são sistemas diferentes, mas que existe ainda essa similaridade de uma exigência não só quantitativa, como também qualitativa no processo de publicação. E, por último, aí sim, uma parte mais de processo, né, de construção de teoria, que vem pela abdução, diferente da dedução e da indução, mas caminhando para a abdução. Tá? Eu não tenho slides, se vocês precisarem, de alguma forma, essas palavras que estão aqui sobrepostas, é só me dar um alô que eu monto um slide rapidinho, depois mando para vocês sem problema nenhum. Mas vamos lá. Síndrome do impostor. Essa minha primeira fala, ela é baseada em um artigo do Botelho and Roulette, 2018, em que eles avaliam a síndrome do impostor nas escolas de negócio. E eu acho que eu consigo compartilhar, não sei se Isabela, de repente, ou Thaisa pode compartilhar os artigos com o pessoal pelo chat, na medida em que eu for falando,
Mas, enfim, vocês vão receber já o link desse artigo em que eu estou me baseando para falar. Uma coisa muito, muito importante, assim, um dos subtítulos desse artigo é o famoso I theorize, therefore I am, ou seja, eu teorizo, portanto, eu sou. A gente tende, de certa forma, a medir nosso valor enquanto sujeito, enquanto humano, né, pela qualidade das teorizações que a gente faz e consequentemente, pela qualidade do nosso output de publicação, né? Então, assim, se você, enquanto doutorando, enquanto pós-doc, até professor assistente, enquanto nesse início você mede a sua existência em função do que você produz e pela qualidade do que você produz, é uma armadilha, assim, terrível, terrível. E uma coisa que, de certa forma, me aliviou um pouquinho quando eu escutei isso. Bom, eu estava um dia em reunião com o Russ Belk, aqui na Schulich. O Russ foi meu co-orientador no doutorado e o meu supervisor agora no pós-doc. E a gente estava tomando café um dia na sala dele, discutindo ainda a minha tese. E aí eu estava comentando sobre as dificuldades e que no Brasil a pesquisa interpretativa ela tem ainda, em alguns contextos, existe um estigma, existe uma dificuldade, em alguns periódicos você não é bem visto, e que, inclusive, eu, acho que foi nos primeiros dias de aula que eu tive no doutorado no Brasil ainda, eu, apresentando o projeto de tese, perguntaram se eu ia pesquisar marketing ou se eu ia pesquisar astrologia, né? Então, assim, é um nível de assédio e que faz com que a gente, júnior, fique ainda mais se achando impostor e não se achando merecedor de estar ali, né? Então, e ele falou assim para mim, cara, relaxa. Todo mundo sente isso em algum momento da vida. Durante muitos anos eu senti isso na minha vida. Depois que o Russ Belk falou isso para mim, eu falei assim, meu irmão, se ele tá falando isso para mim, então não tô doido, né? Então tá tudo bem. Então, desde esse momento para frente, eu comecei a entender que é normal ter síndrome do impostor e que talvez eu sentisse isso durante muitos anos na minha vida e que tudo bem, mas que isso não podia ser um motivo ou uma trava para que eu pensasse diferente, para que eu tentasse coisas diferentes, para que eu propusesse coisas diferentes. Isso que o Fábio e a Karen trouxeram antes faz todo sentido de você olhar para o que você tem, olhar para o que você não tem e ir atrás do que você não tem, porque pode ser ali a coisa interessante, né? O fato de você ficar preso ou eventualmente assumir que o que se faz é astrologia, como dito em um assédio por um professor mais sênior, cara, isso é terrível. E aqui, eu acho que a Alê Baioc ainda tá aqui na sala. Eu acho que tá. Deixa eu ver se ela tá aqui. Tá aqui. Alê, oi. Então, em homenagem à Alê, é minha amiga do doutorado no Brasil, e sempre nas minhas crises existenciais, ela sempre me perguntou uma única coisa, sempre pergunta até hoje. Qual é o indicativo que você tem de que o que você está fazendo está ruim? Ou qual é o indicativo que você tem de que você não é merecedor ou competente o suficiente para estar aqui fazendo o que você está fazendo? Passou na ANPAD, foi aceito pelo programa, está passando pelas disciplinas, fez o IELTS, fez não sei o quê. Ou seja, será que realmente você vai medir a sua existência pelas teorizações que você faz ou deveria, de certa forma, estar fazendo, né? E aí um ponto que vem na sequência desse raciocínio é de que a gente sempre olha para o jardim do vizinho e vê que a grama lá é mais verde, né? E a galera que está no mestrado, no doutorado agora, simplesmente não faça isso. Não abra o Google Escolar do teu camarada, do teu colega, de quem quer que seja, brasileiro, não brasileiro, está fora, e começa a fazer uma tabela, como eu fiz, comparando a produtividade de cada uma dessas pessoas e vendo quanto que você tinha que publicar para bater, sacou? É uma loucura isso. Mas você eventualmente acaba se pegando nessas comparações e você desconsidera que o cara, para publicar onde ele publicou, teve um preço. Para chegar onde ele chegou, teve um preço. A gente não sabe, por exemplo, se aquela publicação no Journal of Consumer Research, ela só aconteceu porque aquele sujeito, aquele homem ou aquela mulher, aquela pessoa solteira, tem grana todo mês garantido, não tem filho, não tem doença, não tem boleto. A gente não sabe. E a gente tende a achar de que, pô, o cara publicou um JM agora, então é isso. Tá, mas qual foi o preço daquilo?
E aí aqui fica uma referência que eu gosto pra caramba, do Rumpelstiltskin, que é da mitologia germânica, e no seriado Once Upon a Time, que é um embolado de várias mitologias, de várias histórias de contos de fadas, é muito maneiro. E ele sempre fala essa frase: All magic comes with a price, dear. Ou seja, não tem almoço grátis. Ninguém chega no Journal of Consumer Research ou no Journal of Marketing, né, não importa o periódico desse nível, sem que se tenha um preço para estar ali. O que não quer dizer que aquela pessoa seja super-homem ou Mulher Maravilha e não tenha sofrido com o fato de se considerar impostor ou impostora. Tá? Então é normal, é comum, e o que eu posso dizer aqui é que, tanto, assim como eu, espero que todos vocês, mestrandos e doutorandos, e os jovens, os júniores, pesquisadores, tenham isso em mente. É normal e isso não pode ser uma trava para o nosso processo de teorização. Nessa pegada de travas, uma coisa que eu acho que faz muito sentido para a gente, e agora a minha fala tem uma relação maior com um outro artigo que está no Journal of Business Ethics. Ele é de um pessoal da França. Eles usam ética aristotélica para explicar essa questão nossa, acadêmica, de publish or perish. É um texto muito, muito, muito interessante. Tá? Aqui, só para vocês terem uma ideia, o que vocês estão vendo aqui na lateral é uma linha do tempo da carreira do Russ Belk, só dos artigos publicados no tema identidade e consumo. Tá? Isso faz parte de uma coletânea da Legends in Consumer Behavior. Eu tenho aqui a coleção. Poucos são, obviamente, os nomes que têm essa coleção. E o Russ é uma dessas pessoas. Esse é o volume 4. Essa é o quarto livro dessa coletânea. E aí, o que eu queria destacar nessa lógica aqui? O Russ terminou o doutorado em 1972. Tá? É o primeiro item vermelhinho embaixo. Em 1988, saiu The Extended Self, Possessions in the Extended Self. Ou seja, foram 16 anos, né, para conseguir fazer a publicação que certamente mudou a vida dele. O que significa dizer que é muito cruel a gente, júnior, principalmente ainda doutorando, como o Fábio falou, a gente encontra um negócio enorme na nossa frente. É difícil pra caramba você dar conta daquilo. E você já está com a cabeça de que, não, cara, porque a minha teoria vai revolucionar o campo de marketing, vai revolucionar o comportamento. Cara, não vai. Não vai. A gente precisa ser pragmático e entender o tempo, inclusive, de amadurecimento, não só da gente enquanto pesquisador, como também das próprias ideias, né? Isso tem um tempo. E o que o drama do Fábio, super normal, cara, não dá tempo no doutorado de você fazer isso, né? Realmente não dá tempo. Você vê, a gente faz doutorado normalmente em 4 anos, né? Eventualmente é um pouquinho menos, mas 4 anos é o padrão no Brasil. Facilmente um artigo no Journal of Consumer Research leva 3 anos em processo. Facilmente, um ano pelo menos. Então imagina, até para você arrumar a tua ideia, submeter para o journal e ter todo esse processo de RR, cara, 1 ano, mole. Tem um artigo do Vargo e do Lush no Journal of Marketing que levou 7 anos para sair. Cara, 7 anos é uma vida. Você faz 2 doutorados em 7 anos. Né? Assim, então, fiquem tranquilos. Isso é um processo normal. Leva tempo. As coisas tendem a ter o tempo delas. Né? Tem o tempo das coisas, tem o tempo do mundo, tem o tempo nosso. Tudo bem, e faz parte. Novamente, você vê que grandes nomes da nossa, que a gente admira pra caramba, que a gente olha e são, de fato, mega importantes para a nossa vida enquanto pesquisador, eles demoram pra caramba. Ter uma ideia, o The Extended Self, ele era um capítulo de um livro que nunca foi publicado e que ficou na gaveta do Russ, e aí, em 88, ele publicou no JCR. Então, as coisas levam um tempo. E eu entendo que essa ideia aí, dialogando com o que o artigo fala, que basicamente é como é que você pode ser um pesquisador mais wise, mais inteligente, né, mais esperto, é um grande depende, porque quando a gente está olhando para a academia brasileira, novamente, ela tem uma dinâmica,
que não é a mesma dinâmica da academia norte-americana, que não é a mesma dinâmica da academia europeia, ou francesa especificamente, até inglesa. São coisas diferentes. Eu imagino que lá em Portugal, o Fábio talvez possa trazer isso um pouco mais claro, eu também imagino que seja um movimento diferente, tem uma dinâmica diferente. Simplesmente porque existem métricas de avaliação diferentes. Tem tenure, não tem tenure, tem quadro principal, não tem quadro principal, se adjunto queima filme, não queima filme, tem diferenças. Então, eu entendo que ser esperto, ser inteligente aqui nesse caso, para você não perecer, né, para você não perder seu espaço nesse contexto, cara, é entender qual é o cenário que você está inserido, qual é o jogo que você quer jogar e evitar as armadilhas que você mesmo eventualmente venha se colocar. Se você tem interesse em internacionalização, procure entender como é a dinâmica e o jogo lá. Não tem problema nenhum, eu pelo menos entendo que não há problema nenhum em querer internacionalizar ou ficar no país em que se formou, mas eu acho que o que pode ser dolorido é querer ficar aqui, mas querer produzir ou se metrificar, ou enfim, ou trabalhar numa dinâmica que não é compatível com a dinâmica em que você está inserido enfim, no seu contexto. Acho que isso é uma coisa que é importante da gente pensar enquanto júnior, principalmente, tá? Enquanto doutorando, e está nesse processo. Para que você faça, de fato, alguma coisa muito diferentona, eu entendo que tem duas coisas aí que fazem muita diferença. A primeira delas é você ter um orientador que seja, de fato, cara, que chegue junto. Na PUC, meu doutorado no Brasil foi na PUC do Rio, o Luiz Pessoa, ele nunca me disse não para absolutamente nada, muito pelo contrário, ele tinha que ele mandava eu ir. Não importa se é para um lado ou para o... Ele mandava eu ir. Russ, aqui, a mesma coisa. Quanto mais viajado a coisa fosse, mais interessante ficava, e depois o meu trabalho, na verdade, era só ir aparando para condensar, ficar lógico e entregar. Mas em termos de ida, cara, zero trava. E eu acho que isso é importante para esse processo de teorização, principalmente quando a gente é júnior. A gente está com a cabeça fresca e a gente não tem vício. Então, acho que esse é um bom momento para isso, né? E aí, pegando um pouquinho, Carol, no que a Karen falou, de você pensar em teorizações a partir das coisas que você tem, fazer uma revisão robusta. Cara, esse é o momento. A gente não tem vício. Dá para a gente sair pensando em várias coisas e depois ajusta, deixa de maneira lógica e segue, né? A outra coisa que eu acho que a segunda coisa que eu acho que é muito fundamental é que a gente, júnior, a gente precisa entender quem é a nossa comunidade e segurar na mão de quem pode ajudar a gente. Isso ficou muito claro, tanto no Fábio quanto na Karen, no percurso, né? Cara, sozinho a gente não faz nada. Absolutamente nada. O Luiz Pessoa, ele mudou minha vida não só como futuro pesquisador, como futuro professor, como pessoa, né? O Luiz é um cara boníssimo, é um ser humano incrível. O Russ Belk, idem, assim, o cara é o Russ, o cara é o Russ Belk. E assim, ele é de uma humildade, de uma serenidade, de uma gentileza que é difícil de você encontrar em alguém na posição dele. Então, são figuras que são fundamentais na minha vida. Elas não foram, elas são. E eu tenho certeza que isso eu falo brincando, mas eu falo muito sério. Eu sei que muito do meu self, ele tem relação com o meu extended self, e no meu extended self, obviamente, tem o Russ e tem o Luiz para sempre. Essas figuras de orientação, elas são muito fundamentais e muito marcantes na sua vida, pelo menos ainda, na sua vida, né, enquanto júnior, nesse processo. Escolham bem as suas parcerias, façam boas conexões. Cara, a Roberta Campos foi quem me apresentou formalmente CCT no COPEAD, acho que em 2014, se eu não pelo que eu lembro. O Marcos Emaís, da PUC, ele sempre me questionou com a postura, com a lente decolonial dele, em relação às coisas que eu estava pesquisando. Minha cabeça sempre ficou um pouco mais crítica, um pouco mais desconfiada em função disso. A Maribel e o Bill foram fundamentais para a minha vinda aqui para Schulich. Papos e muitos papos sobre sanduíche, vai fazer sanduíche. Aquela Isabela Moraes, a gente ficou acho que mais de 1 hora no telefone, ela me contando como foi o sanduíche dela lá na Dinamarca e o quanto era importante.
A Denise Barros, na minha defesa de tese, ela me deu uma das ideias mais maneiras que eu estou fazendo agora. Ela, cara, faz da sua tese uma história em quadrinhos. Estou fazendo agora. É muito louco, mas assim, faz parte. O Marlon, num papo, no carro, assim, do hotel para PUC, ele me ajudou a dar um tapa na estrutura da tese. Ou seja, olhem para essas pessoas que estão mais à frente que a gente, né, no momento em que você está ali enquanto doutorando, enquanto pós-doc, segura na mão, pede na boa e segue, que eu acho que isso é muito fundamental. Isso certamente vai te tornar um sujeito mais interessante, com ideias legais. Tá? E aí agora, o meu terceiro e último ponto, seguindo essa lógica, a Isabela está me escrevendo aqui, ó, nem lembrava, que legal. Pode escrever, cara, isso foi muito fundamental, cara. Aquela hora que a gente trocou de ideia ali foi incrível. Para mim foi incrível. E me fez ter certeza que eu precisava seguir esse caminho, né? Mas voltando aqui do terceiro ponto, aqui o meu ponto está relacionado a um artigo do Russ e da Hannah, no Marketing Theory, sobre abduction, sobre abdução. O quanto é importante a gente sair de uma lógica dedutiva e indutiva e partir para uma lógica abdutiva para se pensar novas proposições, novas teorias, enfim, novos conceitos e por aí vai. Eu particularmente entendo que essa não é a melhor forma, não é a certa. Eu acho que ela é uma interessante e, para mim, é a que melhor funciona. Ela tem diversos desafios, eu aconselho que vocês leiam, está aqui no chat para vocês, a Thaís acabou de postar. Vejam, leiam esse artigo com calma e pensem de maneira crítica como é que vocês podem, eventualmente, ou melhor, como é que a gente pode repensar a nossa prática de teorização a partir de uma nova abordagem, ou melhor, de uma abordagem diferente, porque a gente é treinado o doutorado inteiro, pelo menos no meu caso, a gente é treinado a partir de uma lógica indutiva e, muitas das vezes, numa lógica dedutiva disfarçada de indutiva, mas... E eu não tive, ao longo de um doutorado inteiro, o contato formal com lógica, com abdução, por exemplo, e só fui tendo pós-doc, obviamente por conta do Russ, um incentivo muito maior, né? Então, a lógica aqui, basicamente, é de que você, por abdução, você esquece qualquer teoria que você tenha, tá? Esquece qualquer coisa. A teoria vai emergir da mente, da cabeça do pesquisador em função de, um engajamento muito forte com o fenômeno, e 2, um processo de contrastação entre teorias diferentes para explicar aquele fenômeno quando, em muitos dos casos, você não encontra uma teoria para explicar aquilo, você precisa criar uma outra, e aí sim vem a sua famosa contribuição teórica, que aqui fora, para publicar em periódico de alto impacto, sem uma super contribuição teórica, é muito difícil mesmo. E no meu caso, é a abordagem que desde a minha tese eu venho usando. Na minha tese, eu tive que fazer a proposição de um conceito novo. Eu criei uma alternativa ao Extended Self para explicar ciborgização. Minha tese foi em cima de transhumanismo, consumo de chips e, enfim, implantes. Eu tenho um chip implantado na mão aqui. Isso foi parte de uma autoetnografia que eu fiz ao longo da tese. Então, para explicar o implante do chip na mão e a maneira como a gente se relaciona com tecnologia, precisei criar um conceito novo para explicar esse negócio. Mas isso só foi possível porque eu esqueci absolutamente qualquer teoria prévia que eu poderia ter. Então, e esse é o perigo, porque no doutorado a gente se pega, muitas das vezes, naquele paper ou naquele autor que mais faz sentido na nossa vida, né? Então, assim, é complicado, porque se você só tem martelo, tudo é prego. Se você só tem Bourdieu, é Bourdieu. Se você só tem semiótica, é semiótica. Se você só tem, sei lá, qualquer outro autor ou abordagem, você fica restrito e limitado àquilo. Então, por essa perspectiva, pela perspectiva abdutiva, o que se propõe é que, cara, ao invés de você ficar altamente fissurado em uma única teoria para resolver o teu problema, você coloca essa teoria para contrastar, para brigar com outra teoria, para quem sabe propor uma nova solução, uma nova explicação. E aí sim, a ideia de você conseguir alguma coisa mais disruptiva, de mais impacto e, consequentemente, de maior visibilidade, essa chance aumenta.
Mas isso só aumenta porque existem 3 coisinhas que a gente precisa levar em consideração na hora de pensar abdução. A primeira coisa é o processo. Cara, esse é um processo que é zero linear. Diferente, por exemplo, de dedução e indução, que são basicamente lineares, a abdução é cíclico, é interativo e iterativo. Você vai e volta o tempo inteiro naquele fenômeno, na teoria, na tua ideia, e a coisa vai indo. O que significa dizer que você precisa ter uma leitura maior, né? Assim, uma leitura mais vasta, para conseguir fazer esse tipo de contraste. Então, se vai usar a teoria da torre-rede, maravilha. Por que essa é melhor do que, ou é mais lógica do que a Sandler's Theory, por exemplo, para explicar um fenômeno? Você precisa ter esse nível de entendimento das duas para contrastar. A segunda coisa é a ideia de que você precisa ter muita paciência, porque dá muito trabalho. Quando você acha que você está indo bem, assim, putz, Latour está redondinho aqui explicando. Aí você olha para o lado e tem, sei lá, um outro autor, uma outra, enfim, teoria ali doida. Aí você fica assim, caramba, vou ter que abandonar agora o Latourzinho e partir ali para o fulano de tal. Putz, meu irmão, é terrível. Então você precisa ter paciência com você, com a ideia, com o mundo, faz parte. E, por último, a ideia de progresso, novamente, ela tem uma pegada linear, mas é zero linear. Zero linear. Zero linear. Tá? E não só no nosso ponto, não só na nossa teorização, como também na carreira como um todo. São etapas, são momentos. Vai ter um período que você vai publicar pra caramba, vai ter um período que você vai publicar um pouquinho menos. Eu tive alguns amigos, tanto na PUC no Rio, quanto aqui em Toronto, que tiveram um filho no meio do caminho, casaram. Eu casei no meio do doutorado. Tudo isso, cara, é a vida acontecendo, e o teu progresso enquanto pesquisador, enquanto, enfim, qualquer coisa que seja, está condicionado a esses fatores, esses fatores estruturantes, né? E tudo bem, faz parte da vida. Então, calma, vai dar tudo certo, a gente chega em algum lugar em algum momento, tá? Então, como resumo aqui da minha breve fala, eu acho que já até estourei aqui, mas estou fechando já. Primeira coisa, cara, vai lá e faz. Não se... Cuidado com os eventuais assédios que a gente acaba sofrendo ao longo da vida, ignora e segue. Teu coração tá dizendo que é isso? Malandro, vai lá e faz. Faz, tem que ser feito. O segundo ponto que eu acho que para mim é muito importante, não existe one size fits all, assim, não existe uma teoria que vai... eu não acredito, por exemplo, numa grand theory, como muitas das vezes algumas pessoas tendem a dizer que a teoria da torre-rede é uma grande teoria em nível... grand theory no sentido de ser altamente explicadora de tudo. Cara, semiótica ou sociossemiótica especificamente te ajuda a entender como é que a água cai da torneira. Mas dizer que sociossemiótica é a melhor perspectiva teórica para explicar a água caindo da torneira, eu acho que é complicado. Então, eu não acredito em uma one size fits all. Eu acho que tem espaço e caminho para que a gente consiga flexibilizar, questionar, contestar e fazendo eco de novo aqui na Karen, naquele artigo do Alison, a gente precisa problematizar o que existe para contribuir de fato com alguma coisa que seja relevante e nova, né? E a última coisa é que a gente precisa abrir a cabeça e o coração para coisas diferentes. Quanto maior a diversidade, mais interessante. Quanto mais diferente, mais maneiro. De novo, se você só tem martelo, tudo é prego. E se tudo fosse igual e todo mundo fosse igual, ia ser chato pra cacete. Então, acho que quanto mais a gente puder abrir a cabeça e o coração para, enfim, para as diferenças, para novidade, para as coisas, mais interessante tende a ficar o nosso trabalho, tá? E valeu, obrigado. Foi basicamente isso. Desculpa ter estourado uns minutinhos aí do tempo de vocês. Obrigado mais uma vez. Muito bom, excelente, Vitor. Parabéns pela apresentação aí, foi muito inspiradora. Eu acho que além de publicar bastante, você pode ser um bom coach quântico acadêmico. Eu vou te agenciar nessa carreira aí, tá? Eu tô aberto a propostas. Coach quântico, metafísico, astrólogo, porque eu já recebi o título de astrólogo no início do doutorado. Então, tamo junto. Essa do astrólogo doeu em mim aqui, cara. Eu fiquei olhando, imaginando a cena e falando o que fazemos, né? Que coisa terrível, tá? Eu vou usar aqui a minha premissa de moderador e vou fazer uma primeira pergunta para vocês. Eu acho que ela tem muito a ver
com o que o Vitor falou, mas eu quero ouvir a opinião dos três sobre isso. É o seguinte, você colocou bem, Vitor, tem o Publisher Parish, né? E como Early Scholars, especialmente no Brasil, não só no Brasil, mas também no Brasil, né? No terceiro mundo como um todo, aí, em desenvolvimento, como queiram, como um todo, as condições não são tão favoráveis quanto muitas vezes um pesquisador que está numa instituição de topo nos Estados Unidos, por exemplo, né? E você tem metas, né? Então, assim, pensando no processo de teorização como prática ou como assemblage, você tem objetivos, você tem contingências, você tem recursos pessoais e institucionais também, o material bruto que você tem da tua tese, por exemplo. Enfim, você tem uma série de elementos que vão caminhando junto contigo no processo de teorização, né, para publicar, que estão junto ali também, eles operam e eles influenciam a tua escolha pelo processo de teorização, né? E se eu juntar isso com a tua fala final de que uma defesa, né, do paper e da postura do Belk, de que se você tem martelo, tudo é prego, o que eu fico preocupado, às vezes, para quem está aí escutando e compra isso de maneira crítica, e eu não estou negando o que você está falando, tá? Eu estou desafiando o que você está falando, é diferente. Me preocupa o seguinte, será que um early scholar, ele não deveria sim focar no seu martelo com muito cuidado, com muita paciência, para usar o seu martelo a seu favor e publicar 2, 3 artigos? Afinal, é isso que vai fazer ele dar o passo seguinte, né? É muitas vezes isso que vai ajudar ele a dar o passo seguinte na carreira. Então, sem negar a possibilidade do que você está dizendo, será que a alternativa ao que você está dizendo para um early scholar não é melhor, não é mais adequado, não é mais simples? Eu queria ouvir vocês três sobre isso, porque eu tenho muitas dúvidas em relação a esse ponto que você trouxe. O que vocês acham? Você quer dar uma ordem para responder? Eu acho que quem de vocês primeiro quiser falar, pode falar. Como é que vocês estão aí? Karen, Fábio... Eu acho que se puder sair de você primeiro, melhor. Porque você acabou de falar. Tá bom. Fábio ou Karen quiserem, aí depois eu volto. Posso falar. Beija, eu vou responder rápido, porque eu não sei qual é a resposta para a tua pergunta. Acho que você está comparando assim, uma lógica mais pragmática, a pessoa conseguir tirar ali uma produção rapidamente da tese e poder depois se dedicar a um trabalho reflexivo mais profundo. Acho que esse é o seu ponto, certo? Tá. Benja, porque para mim, esse artigo que saiu este ano, eu comecei a trabalhar nele na tese. A tese eu defendi em 2017, mas assim, é uma semente do que está lá na tese, né? Tanto que na tese tem etapa empírica, por exemplo, que nesse artigo não faz parte, né? Mas é uma semente, ele está completamente diferente, a essência dele é a mesma, mas ele está completamente diferente do que está lá, né? Ainda na tese, no primeiro capítulo da tese. Então, eu não queria... Eu tinha uma história ali que eu queria contar, eu precisei de muitos anos para amadurecer essa história. Esse capítulo começou a ser pensado como um artigo em 2016, eu acho, então foram 5 anos até ele ser publicado. O meu processo de revisão durou um pouquinho mais de um ano, né? Então 4 anos até ele ser submetido. Eu não queria publicar sobre isso de um jeito rápido, porque para mim fazia parte do meu processo de amadurecimento, fazer essa reflexão profunda que culminou nesse artigo, essa reflexão profunda sobre esse tema específico. Então, eu não quis, mas assim, não foi só eu não quis, eu não consegui fazer diferente. Talvez fosse mais útil até, dentro da lógica do Vitor, que eu tivesse resolvido mais rapidamente e tivesse publicado e tirado da minha frente e está atendendo a lógica de produtividade do mercado, mas simplesmente para mim foi um processo impossível de acontecer. Então, como orientadora, eu acho que eu faria isso que você falou.
Eu daria essa sugestão para o meu orientando. Resolve alguma coisa aqui e depois você faz um processo mais longo, mas dentro dessa lógica mais pragmática. Mas como autora, para mim, não é possível. Eu vou ser uma pessoa que vou produzir mais lentamente, não só por causa das questões estruturais, como o Victor falou, né, que são muitas as questões estruturais que pautam a nossa vida e acabam gerando resultado. A Lu Walter também falou disso numa das outras falas dos dias anteriores. Eu vou ser uma produtora mais lenta, uma autora mais lenta, seja pelas questões estruturais, mas eu também vou ser uma autora mais lenta por causa do meu processo de reflexão e de aprofundamento, que me satisfaz, assim, como autora, ter esse processo mais de gestão mais longa. Legal, Karin. Só em complemento ao que você acabou de falar, eu acho que também, no meu caso, o paper que eu estou trabalhando há mais tempo é o mais prazeroso. Tudo isso eu concordo muito com você, eu não discordo, não. O que eu fico pensando muito, eu queria ouvir um pouco a opinião do Fábio, que está lá começando numa universidade nova, na Europa, lusófona, eu queria ver a tua experiência, levando em conta as tuas contingências institucionais, Fábio. Fala um pouquinho disso para a gente. Como é que você vê essa questão a partir das tuas contingências institucionais? Benjamin, eu tô realmente vivendo isso, né? Essa pressão, principalmente para quem acabou de fazer o doutorado, de pensar em publicações, eu encontrar alguns caminhos para fazer. O Vitor, quando eu estava falando, ele compartilhou um artigo do Ahir, que é o Marketplace Sentiments, né? E foi engraçado porque quando eu falei que o Ahir me acalmou, quando ele me mostrou que eu não ia conseguir, do jeito que eu estava pensando, conversou comigo, me acalmou, explicou, ele me contou a historinha desse artigo específico. Ele falou que esse artigo saiu da tese dele, só que ele demorou mais de 8 anos para transformar a tese dele nesse artigo, e o artigo não tem nada a ver com a tese dele. Então ele mudou completamente tudo. O que ele fez na tese ele não publicou e virou esse artigo que ficou. Mas isso aí foi um artigo super bem feito, ganhou prêmio e tudo. Então eu sei que tem esse caminho, mas não tem como negar que a gente tem a pressão para publicar, tem uma pressão para conseguir tentar ser útil. Então o que eu estou tentando fazer? Eu tô me dividindo, tipo assim, o tema que é o meu tema principal, eu tô trabalhando ele com um pouco de calma, com a sorte que, assim, eu tive dois bons orientadores, né, o Delane, da GV, e a Yulia, da Fordham. Eu tô, toda sexta-feira, hoje, inclusive, eu vou encontrar com eles, toda sexta-feira a gente se encontra por 1 hora para falar sobre o artigo, tá evoluindo, eles estão andando, então isso está sendo muito bom para mim. Então esse é um artigo que eu sei que vai demorar um tempo para sair, mas eu estou recebendo pressão para fazer outras coisas. O que eu tenho feito? Aqui na Europa, não sei se no Canadá é assim, mas aqui na Europa, além dos artigos, a gente tem que aprender uma lógica de conseguir dinheiro, de fazer projetos para conseguir dinheiro para pesquisa. E isso, aqui na Europa, ele acho que é até mais valorizado pelas universidades do que efetivamente publicar. Então, isso é uma coisa que eu estou aprendendo a fazer os projetos, estou fazendo vários cursos, porque é uma dinâmica diferente e pode ser um jeito de você conseguir fazer esses projetos mais de longo prazo, com entregas, ou entregas, né? Pensando em empresa, né? Entregas, com artigos menores, mas que você consiga fazer. E uma outra coisa que eu tenho feito, eu tenho participado de alguns grupos, entrando com os temas que eram relacionados com o meu, estou participando com alguns autores em alguns artigos que eles já estavam andando e eu tento ajudar. Eu entro para fazer uma revisão, para arrumar o artigo. Eu estou fazendo esse trabalho, isso talvez me dê algumas publicações. Aliás, vai sair uma agora num journal, uma BS1, mas é um journal bom até, de conversar assim. Então foi de tentar ajudar, participar de grupos, tentando trabalhar alguma coisa. Então, eu acho que você tem que se quebrar, você tem que se dividir, né? O que não pode, eu acho, é você esquecer das coisas que você gosta para tentar ficar fazendo artigo só para publicar sem ser, porque senão você nunca vai ter relevância, né? Você pode ter quantidade, mas relevância mesmo, pelo menos o orgulho do seu trabalho, você vai acabar não tendo, né? Então tem que conseguir encontrar. No começo é difícil, mas você vai encontrando os temas. Muito bom, Fábio.
Eu vou querer ouvir agora o Vitor, mas antes de passar para o Vitor, só corroborando com você, em momento nenhum aqui, o que eu estou tentando sugerir é uma pura lógica produtivista, na qual você tem a velocidade como o drive maior, o único drive. Eu estou pensando numa composição, mas numa lógica mesmo em que você está inserido num contexto e você tem que operar também a partir desse contexto. Vitor, o que você acha? Legal. Obrigado, gente. Não tem resposta, né? One size fits all não existe. Eu acho que é de fato uma mistura do que toca teu coração e do que paga tuas contas, sendo muito objetivo, porque a gente, quando entra no doutorado, a gente ainda tem uma visão muito romantizada do que é, de fato, a pesquisa, né? E quando você chega no fim do doutorado e você precisa se colocar no mercado como professor e pagar boleto, cara, você não tem como fugir disso. Não tem romance. Chega a conta, você tem que pagar aquela conta. Então, acho que tem que ser um misto. Eu acho que a gente precisa encontrar isso que o Fábio falou, encontrar alguma coisa que toca o coração e que você curta e tem orgulho de fazer. E certamente o teu orientador tem um papel muito, muito importante, ele pode te ajudar nesse processo, ele pode te ajudar muito e te atrapalhar muito. Então, por isso que essa figura ela é muito importante, né? Ela é muito decisiva. Eu acho sim, tem que ser alguma coisa maneira, que você ache muito legal. Tem que ser alguma coisa, sim, pragmática, que seja aceita pelos seus pares, porque senão se você não consegue publicar, você não vai conseguir ter emprego. Se não tem emprego, você não paga boleto. Então, acho que é um misto, né? E aí, como você desenrola isso em termos de processo, e aí processo de construção de pesquisa mais lento ou mais rápido, se por abdução ou se por dedução ou por indução, isso aí acho que pode ser, isso vem quase que organicamente na sua inserção e no processo de amadurecimento enquanto pesquisador. Eu, particularmente, tive a experiência de começar o doutorado querendo uma coisa, eu já sabia que eu queria trabalhar com internet das coisas e semiótica. Era fechado, hermético. Natural, a gente não tem muita noção, né? Ao longo do doutorado, isso foi desconstruindo e eu acabei o doutorado estudando transhumanismo, usando Sartre, usando coisas muito loucas, muito diferentes e demoram muito para poder ir para fora. No sentido de produção, o primeiro artigo derivado da minha tese, ele vai sair agora deve sair agora no fim desse ano, no Journal of Marketing Management. E no ano que vem, o artigo da tese mesmo vai ser encaminhado. Então, assim, eu acho que na construção da tese, sim, mantém o olho lá no que você curte, que toca teu coração, mas não tira o olho do que você precisa fazer, e aí vou pegar o termo das entregas, né? Cara, tem as entregas. Não tem jeito, assim, você tem que publicar. Se você não publicar, você não vai graduar. Se você não graduar, você não tem título. Se você não tem título, você não tem emprego. Novamente, teu interesse é trabalhar numa instituição brasileira, maravilha. Qual é o critério que é exigido por essa instituição para que você fique qualificado, né, e cumpra os requisitos para trabalhar lá? Eu não lembro no Brasil, mas eu acho que você tem que fazer são 200 pontos a cada 5 anos, né? Nessa conta? Eu não lembro como é que é, eu não lembro realmente. Mas tem um critério que você tem que atender. Maravilha, como é que você consegue conduzir o teu pipeline de pesquisa de acordo com o que você pretende, né, ter e fazer? E aí para fora, aqui na Schulich, por exemplo, é só Financial Times. Financial Times significa dizer que você tem a opção de publicar Journal of Consumer Research, Journal of Marketing, Journal of Business Ethics, Journal of Consumer Psychology e só. E pra gente, né? Malandro, o sarrafo é muito alto. Então, veja, se você quiser, por exemplo, meu sonho é trabalhar na Schulich, e a ideia a ideia de que a coisa vai ser romantizada, tem zero espaço para romance. Zero espaço para romance. De novo, é só Financial Times. Nas instituições públicas, aí pegando aqui o que a Isabela até colocou aqui para mim, cara, a instituição pública tem outra métrica. Onde que você quer trabalhar, né? Com quem você quer constituir em termos assim de relação. Acho que é um bem bolado disso. Esse talvez seja o desafio, você encontrar o seu ponto ótimo, encontrar o seu ponto ótimo e seguir. Muito bom, Vitor. Só lembrando aqui, Roberta pediu,
O Vitor vai estar no Enumpad, num roundtable, com a Marian e com o Bel, que o roundtable se chama Always Plugged In, The Perils and Rewards of Doing Research on Technocultural Context. Eu vou estar lá vendo, muito bacana, muito bacana. Obrigado. Excelente. Eu vou passar agora para perguntas que vieram aqui. Deixa eu pegar uma que eu acho que é fundamental para quem está assistindo e é jovem pesquisador. Quer ver? Peraí que eu apaguei aqui. Eu vou voltar. Estou me atrapalhando aqui o Q&A, gente, desculpa. Está aqui. Como é que funciona? Como é que vocês veem, pensando no pessoal que está no Brasil, essa coisa de você publicar ou em jornal estrangeiro ou em jornal brasileiro? Como é que vocês veem isso? De maneira super aberta, tá? Se eu tivesse que aprofundar, eu diria por quê? Quais devem ser os objetivos de quem busca publicar no Brasil e quais devem ser os objetivos de quem busca publicar fora do Brasil para pesquisadores que estão em instituições brasileiras? Posso começar? Porque eu lembrei agora de uma coisa que o Marlon me falou, acho que em 2018, se eu não me engano, eu nem lembro. Marlon está aí ainda? Deve estar, né? E foi uma das coisas muito legais, assim, que eu acabei escutando nesse período. Ele falou assim, cara, o que você quer ser quando crescer? Você quer ser um pesquisador brasileiro que dialoga com a comunidade internacional? Você quer ser um pesquisador internacional que dialoga com a comunidade brasileira? Ou você quer ser um pesquisador brasileiro que dialoga com a comunidade brasileira? Eu acho que isso é a primeira coisa, né? Assim, o que você quer ser quando crescer? O fato de publicar dentro ou fora, eu acho que é relativo. Eu não vejo que é melhor ou pior. Eu acho que é uma questão estratégica de diálogo enquanto pesquisador. Assim, de novo, quem você quer ser quando crescer, né? Com quem você quer conversar, com quem você quer ter eventualmente alguma relação. Aqui fora, por exemplo, aqui na Schulich, nada é considerado fora do Financial Times. Se considerado fora do Financial Times, por exemplo, é listado pela ABS e se for, para ser bem visto, pelo menos ABS 3 ou 4. ABS 2 e 1 eles consideram como se fosse publicação assim, meio que, sabe, do dia a dia. Não está no bolo. Publicação, por exemplo, que não esteja em inglês, ninguém nem considera, por exemplo. Mas, novamente, é uma orientação institucional, é uma lógica que não é a mesma lógica de outros lugares, né? Então, novamente, o que você quer ser quando crescer? Você tem muitas oportunidades, muitas opções. Nenhuma delas eu acho que é melhor. Eu acho que são só diferentes. Eu concordo também. Eu acho que depende do objetivo que você quer. Se você quer ter relevância no Brasil, foque em journals que sejam publicados no Brasil mesmo. Agora, se você quer ter algum impacto fora, o texto tem que ser em inglês até para as outras pessoas poderem ler, né? Porque escrever em português só vai conseguir ser lido em Portugal e no Brasil e em alguns outros países. Mas eu acho que depende do objetivo, do que realmente você quer. Tem um ponto, Benja, que é na verdade, 2 pontos, assim. Concordo com as 2 falas, depende um pouco do seu objetivo, que papel você quer ter, mas num dos cursos da escola doutoral, né, o curso sobre teorização, justamente sobre teorização, o Jakob Osterberg falou uma vez que publique às vezes na sua língua, né? Ele é sueco, ele falou, publica às vezes na sua língua, porque se você não é um falante nativo do inglês, publicar na sua língua te dá, por mais fluente que você seja, te dá um conforto argumentativo, te dá um conforto, especialmente na discussão de revisão. Então, ele fez essa sugestão, eu achei muito, muito interessante, né? E tem um outro ponto que a gente tem passado por um processo em que os periódicos de marketing nacionais têm exigido que a publicação seja em inglês. Você pode passar, muitos deles, né? Você passa pelo processo de revisão por pares, você pode passar ainda com artigo em português, mas você deve entregar uma versão em inglês. Produzir na outra língua tem um adicional de custo que você não pode desprezar, então você precisa pensar se você tem apoio institucional
ou se você não tem apoio institucional para esse processo de copy editing e etc., você tem que pensar se isso cabe no seu orçamento individual, então tem questões de barreira financeira mesmo, né? E tem essa questão de você, mesmo nos periódicos nacionais, estão pedindo para que a gente publique em inglês. Então, é complicado para achar esse ponto de conforto, e pegando agora, voltando para a sugestão de Jacob, para achar esse ponto de conforto que te permita publicar também localmente. Nada impede também que você tente direcionar um pouco dessa publicação local, na sua língua, para livros, né? Também é uma forma de você conseguir dar vazão a essa produção na sua língua. A gente não pode esquecer que a gente é um país extremamente desigual, mesmo na pós-graduação, em relação ao acesso a uma segunda língua. Então, acho que um papel importante nosso também de ter alguma coisa direcionada em português para poder continuar nutrindo a nossa comunidade e também chegando, por exemplo, na graduação, né, em que a gente tem um número muito grande de estudantes que não têm condição de ler. Então, acho que tem um papel de pesquisador aí, de generosidade, talvez, e de diálogo contínuo com a comunidade brasileira. Só fazer um eco rapidinho aí na Karen, porque isso faz muito sentido. A gente não pode esquecer que o doutor no Brasil ele é formado em português. Ainda que a gente tenha uma ou outra leitura, ou até eventualmente aulas em inglês e painéis e convidados, mas a nossa formação ela é em português. Então, acho que se a gente consegue, de alguma forma, ainda que seja pontualmente, eventualmente, publicar alguma coisa em português, eu acho que é uma forma também de contribuir, né, para a próxima geração que vai ser formada em português e vai seguir esse ciclo. Então, acho que eu faço eco aqui a Karen, concordo 100%. E de novo, cuidado com a nossa postura, muitas das vezes, etnocêntrica, né? Porque eu vim da PUC Rio, tenho relação com a fundação de muitos anos, então é uma visão, de certa maneira, aqui, né? É míope, de certa forma. Mas, cara, o país não se resume nem à PUC, nem à fundação, nem em outras instituições internacionalmente reconhecidas e enormes. A gente tem outras instituições que são igualmente importantes, com outros alunos, com outros perfis, com limitações de grana. É muito caro fazer tradução de artigo. Muito caro. Imagina, você tem, sei lá, R$2.000 por ano de verba de pesquisa. Se você fizer uma tradução, acabou a tua verba de pesquisa. Como é que você vai para congresso? Como é que você vai para... Então, eu concordo, a gente tem sim que ter essa... Quem quiser, obviamente, a gente, se puder, ter essa devolutiva para ajudar a próxima geração, eu acho que é bem importante, sim. Bacana. Muito bom. Gostei muito dessa conversa sobre esse tema. Eu vou desviar um pouquinho agora para a gente renovar o tema da sala, tá? Que eu acho legal. Eu vou trazer uma pergunta dessa mineira paulista dinamarquesa, a Isabela, que diz o seguinte, aqui é para Karen especificamente, tá? Acho que começa com ela a resposta. Se o foco demasiado no empirismo pode levar ao fetiche do método, será que o foco na teoria não pode levar a um efeito contrário, a um fetiche pela teoria? Como é que você vê esse comentário da Isabela, Karen? Como é que esse fetiche na teoria te soa? Como é que faz você pensar? Total, né? Total. Eu acho que ele é menos comumente discutido porque é menos comum a presença de papers só teóricos, né? Mas essa discussão do fetiche da teoria não existe só em relação aos papers que sejam só teóricos, né? Mas esse fetiche pela teorização. Tem um artigo que saiu no ano passado do Alvesson e do Sandberg e do Alvesson, que saiu, e está aqui, que saiu no Journal of Management Studies, Meanings of Theory. O que acontece aqui? Eles fazem um mapeamento de 5 formas. A Gulis citou esse paper na fala dela, né? Eles fazem um mapeamento aqui de 5 formas, 5 tipos de teoria. Muito interessante o artigo. E aí saiu, essa semana passada, retrasada, por agora, saiu uma resposta
de 4 autores sobre esse artigo, né? E o que é curioso, assim, é que mesmo o Sandberg e o Alveson, no final, quando ele vai chegando na parte final do artigo, eles falam, olha, embora esse artigo tenha sido feito para estimular a produção de teoria, por um lado, a gente tem medo que ele estimule a mania por teoria. Então, eles próprios que estão advogando por isso também entendem que existe um certo fetiche, uma mania. E nessa crítica que saiu sobre esse artigo, o Stephen Brown é um crítico dessa história da teoria com T maiúsculo, dessa grande teoria. Ele já é um crítico em outros papers, ele vem, acho que ele deve ser o crítico mais vocal, talvez, na nossa área, sobre isso, e de novo ele critica aqui, e ele faz eco com o Frank Cauchois, que também critica essa mesma visão demasiada. Então, dos dois lados, bem, já respondendo a Isabela, dos dois lados, então também tem críticas a esse foco excessivo na preocupação com a teorização. E, assim, até para o pessoal poder tangibilizar, né, entender exatamente o que seria um foco excessivo na teorização. Porque eu me pergunto, que bicho é esse, né? O excessivo teórico? O que seria exemplo de excessivo teórico? Como é que vocês veem o excessivo teórico? Isso é uma coisa que eu tenho dúvida. Assim, quando que é excesso, quando que não é, né? Do que a gente está tratando quando a gente fala desse fenômeno? Né? Como é que vocês veem isso? Então, deixa eu sempre digo que sabe o Gollum do Senhor dos Anéis, My Precious? Eu acho que esse talvez esse seja uma boa relação, né? Cara, o autor, a teoria é mais uma das opções que você pode ter na sua prateleira ali de recurso. Novamente, se só tiver martelo, vai ser tudo prego. Eu acho que essa é uma boa relação para essa fetichização seja de teoria, seja do empirismo, seja do que for. Acho que quanto mais você olhar para as coisas como My Precious, você tende a ter o final do Gollum. Não é spoiler, tá? Isso é muito velho. Então, você tende a ter um final assim, similar ao que o personagem teve em toda a saga. E todos os outros que acompanharam e ficaram com fetiche no anel. Então, acho que é isso. E o jeito, talvez, de você não ficar refém do seu fetiche é abrir a cabeça para coisas diferentes. Então, ao invés de você só ler Journal of Consumer Research, ler um periódico de filosofia, ler um periódico de biologia, ler um periódico de medicina, sei lá, irmão, ler qualquer outra, vai assistir anime, vai ler mangá, sei lá, vai fazer qualquer outra coisa, para a cabeça abrir e você ter inputs novos, vai trocar ideia com gente diferente, vai para uma cena diferente, vai para um boteco diferente, faça coisas diferentes. Eu acho que você fazendo isso, a chance do fetiche ela tende a ser menor, independente do objeto que você tem esse fetiche, né? Eu concordo. Eu acho que o limite acho que quando começa a ficar uma coisa obsessiva, você fica só pensando na teoria e começa a se fechar e começa a ficar radical. E aí acho que é um sinal de que você tá indo para um caminho que não vai acrescentar nada, né? Só vai te levar para esse delírio. Então eu acho que um sinal pode ser isso. Tá? Mas é uma coisa que eu acho que é importante prestar atenção, porque às vezes você começa a entrar você vai entrando naquele rabbit hole, né? Você vai entrando na teoria da teoria e você começa a ver, depois você nem sabe mais por que você está olhando aquilo. Acho que é uma coisa que tem que tomar cuidado, né? Isso acontece, eu vejo isso muito acontecer com o povo que é muito experimento, por exemplo. O pessoal que trabalha só com experimento e fica só naquela análise daquela relação, e às vezes não consegue olhar para cima o que está acontecendo. Porque se fica mais pensando em entender a teoria, sabe, focado muito mais em falar sobre a teoria do que entender por que você está fazendo aquilo, né? Então acho que essa visão tentar sempre sair e ver o amplo, por que você está falando daquilo é sempre importante para você não entrar nesse buraco. É quando ela vira um fim em si mesma, né, Benja? Sim. Quando ela
perde o contato de ser uma forma de entender e explicar o mundo, né? Quando ela começa a virar um fim em si mesmo e perde esse contato com o mundo exterior, aqui um exterior com 1050 aspas, né? Quando ela perde esse contato, eu acho que aí não tem mais porquê, especialmente essa busca dessa grande teoria. Acho que esse é o principal, a principal crítica, né? De ficar buscando essa grande teoria, a teoria sobre tudo, né? Eu acho que talvez aí esteja o maior problema. Eu acho que uma coisa que me incomoda muitas vezes é a ininteligibilidade, né? Quando a teoria fica excessivamente prolixa, ela quase que esconde a realidade em vez de explicar a realidade com tanto rococó, né? Isso é um pouquinho... A simplicidade, eu acho que é um dos temas que me encanta quando eu vejo algo teórico, parrudo e, ao mesmo tempo, útil, né? E fácil de ler, né? Aquilo que todos nós conseguimos ler. Então, muito bom. Pessoal, 10h43, a gente tem uma sala às 11 horas. Eu acho que não dá mais tempo da gente entrar em mais conversas, né? Poderíamos, tal, mas não dá mais tempo. Eu gostei muito. Eu queria agradecer demais a Karen, ao Fábio e ao Vitor pelo que eles trouxeram e pelo que eles conseguiram coletivamente produzir aqui. Eu espero que todos tenham gostado tanto quanto eu gostei e aproveitado tanto. E foi um prazer e uma honra mediar vocês. Eu fiquei muito satisfeito com o que eu escutei aqui. Então, obrigado a todos vocês aí pelo que vocês proporcionaram, tá bom? Muito bom. Como é que a gente faz agora? A gente fica aqui paradinho e aí se encerra? Alguém me dá uma instrução aqui que eu estou perdido. É isso. Vou aguardar um pouco, beleza. Então, fecha o microfone, né? É isso, né? Acho que tem que fechar o microfone. Sim, Gente, sim. Acho que sim. obrigado, tá? Até a próxima. A gente se vê no EMA. Tem lá outra mesa. Obrigado. Valeu. Obrigado.